Muito bem. Então, Hare Krishna, muito bem-vinda, muito bem-vindos. A gente está aqui hoje para falar de Srila Bhaktivinoda Thakur, o sétimo Goswami, né? Ele foi uma figura muito importante, muito foi uma figura precursora de todo o movimento Hare Krishna, e eu vou detalhar um pouquinho da história da vida dele aqui para vocês, tá bom? Mas antes da gente começar, eu gosto de cantar um mantra, que é o seguinte, esse mantra aqui, ele fala isso pra gente. Om Jnanati Mirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurum Militam Jnana Tasmai Shri Gurave Namaha. E a tradução é a seguinte: nasci na mais obscura região da ignorância, porém meu mestre espiritual abriu meus olhos com o archote do conhecimento. A ele eu ofereço as minhas humildes reverências. Tem mais outros mantrinhas aqui que eu gostaria de cantar para a gente, e eu vou estar dando a tradução para vocês também, tá bom? Shri Chaitanya Manubhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamahyam Dadati Swapadantikam. Quando será que Rupa Goswami, que dentro desse mundo material aceitou como sua missão satisfazer o desejo do Senhor Chaitanya, me dará refúgio aos seus pés de lótus? E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Ó meu querido Krishna, amigo dos aflitos e fonte da criação, você é o Senhor das Gopis e o amante de Radharani. Ofereço-lhe minhas respeitosas reverências. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Ofereço minhas respeitosas reverências a Srimati Radharani, cuja tonalidade corpórea lembra o ouro derretido e que é a rainha de Vrindavan, filha do rei Vrishabhanu. Você é muito amada pelo Senhor Krishna. E vamos oferecer nossas reverências também a todos os devotos Vaishnavas do Senhor, que exatamente como árvores dos desejos, eles podem satisfazer os desejos de todos e estão cheios de compaixão pelas almas caídas. Vanchakalpa tarubhascha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ofereço também minhas respeitosas reverências a Satchitananda Bhaktivinoda, que é a energia transcendental de Chaitanya Mahaprabhu. Ele é um seguidor estrito dos Goswamis, inteirado por Srila Rupa Goswami. Namo Bhaktivinodaya Satchitananda Namye Gaura Shakti Swarupaya Rupanuga Varayate. Então, é isso, nosso comecinho, né? São os mantras que eu gosto de cantar para a gente começar. O último em especial é homenageando, né, prestando nossas reverências a Bhaktivinoda Thakur, que é essa grande alma do movimento Vaishnava. Então, eu vou querer trazer aqui para vocês, a gente vai começar com a infância dele, que é uma infância bastante interessante já. Isso é uma foto real, tá, gente? Isso aqui são fotos também dele, tá? Todas essas 4 fotos aqui é ele, a mesma pessoa, ao longo dos anos, tá? E de algumas fotografias que a gente tem. Ele viveu, né, ele nasceu em 2 de setembro de 1938, morreu em 1838 a 1914. Ele nasceu na cidade de Birnagar, no distrito de Nadia, na Bengala Ocidental. Ele recebeu o nome de Kedarnath Datta. Tá? Ele pertencia à comunidade Kaista, da nobreza intelectual bengali, e viveu durante o renascimento da Bengala. Tá? E com seu conhecimento, ele tentou racionalizar as crenças e costumes hindus tradicionais,
né? Que ele tinha esse aspecto de racionalização do trabalho mental muito forte mesmo, tá? A busca espiritual de Kedarnath finalmente o levou, aos 29 anos de idade, a se tornar um seguidor de Chaitanya Mahaprabhu. Ele se dedicou ao estudo profundo e à prática comprometida dos ensinamentos de Chaitanya, logo emergindo como um líder de renome dentro do movimento de Chaitanya Vaishnava na Bengala. Tá? Ele nasceu numa família tradicional mesmo, de pessoas ricas, proprietárias de terra. Tá? Ele estudou inicialmente numa vila, continuou seus estudos no Hindu College, em Calcutá, se familiarizou com a filosofia e teologia ocidentais contemporâneas, e lá ele se tornou um associado próximo de proeminentes figuras literárias e intelectuais do Renascimento Bengali, como Ishwara Chandra, Vidya Sagar, Bankim Chandra, e Sisikumar Ghosh, tá? Entre outros. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, eu não vou estar vendo vocês, e vocês podem me interromper, tá bom? Tá? Aos 18 anos, ele iniciou a carreira de professor nas áreas rurais da Bengala e de Orissa, né, até se tornar funcionário do rei britânico, do Raj britânico, no serviço judicial, ao qual ele se aposentou como magistrado em 1894. Em sua juventude, ele passou muito tempo pesquisando, comparando diversos sistemas religiosos, tanto indianos quanto ocidentais, com o objetivo único de encontrar entre eles um caminho abrangente, autêntico e intelectualmente satisfatório. Ele tinha esse lado intelectual muito forte mesmo, tá? Ele abordou a tarefa de reconciliar a razão ocidental e a crença tradicional, dividindo a religião entre o fenomenal e o transcendente, acomodando dessa forma uma análise crítica e moderna quanto ao misticismo hindus e seus escritos. Então, assim, ele realmente pegou tudo aquilo que via, né, da tradição hindu, da tradição Vaishnava, e compilou isso de uma forma racional que o Ocidente pudesse estar interpretando. Isso é bacana, né? Isso já jovenzinho. Tá? Aqui tem um comentário de Srila Prabhupada que eu acho muito legal, que é muito interessante, que é ele tinha uma posição governamental respeitada como magistrado, ele era juiz, né, do Tribunal Superior. Ele mantinha uma família consciente de Krishna, ele teve 10 filhos, tá? Ele escreveu quase 100 livros sobre a consciência de Krishna, e ao mesmo tempo ele serviu ao Senhor de muitas outras maneiras, tá? Ele, depois de um dia de serviço público, ele dormia 4 horas por dia, se levantava meia-noite e começava a escrever do começo até o final, né, até amanhã, que era quando ele começava a fazer os seus ritos matinais, tá? Esse era o seu programa diário, assim, tá? E aqui falando um pouquinho dessa história, né, com os 28 anos ele resolveu se encaminhar por esse caminho de Chaitanya Mahaprabhu, ele recebeu Diksha de Vipinivihari Goswami, na linhagem de Shri Janavamata, tá? É como se fosse uma outra aldeia, como se fosse um braço, né? Mas posteriormente ele recebeu a inspiração e a direção espiritual de Jagannatha Das Babaji Maharaj, que é uma outra figura muito interessante, muito imponente. A gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui também. Tá? Ele se revelou um associado eterno de Chaitanya Mahaprabhu através das suas extraordinárias atividades de pregação e dos seus diversos livros, tá? Vivendo como um Mahabhagavata Vaishnava. Ele realmente era um grande Vaishnava. Tá? Ele permaneceu no ashram de Grihastha até os últimos anos da sua vida, e aí ele realmente abdicou de tudo, se tornou, aceitou Babaji, né? Babaji, assim, a pessoa completamente anunciada, só quer saber de meditar e mais nada. Basicamente isso, nem comer direito ele comia. Tá? Entrou em Samadhi, totalmente absorvido no serviço amoroso a Gaura Gadadara, Chaitanya Mahaprabhu, e Radha Madhava, né, que é Krishna em si.
tá? E aí tem uma característica interessante, que mesmo ocupando um cargo governamental muito elevado, mesmo tendo uma vasta erudição, imagina, se pegar os escritos místicos da hindus, né, da tradição Vaishnava, e trazer isso para uma abordagem ocidental, realmente a pessoa tem que ter uma mente muito brilhante, né? Mas ele, mesmo com tudo isso, isso nunca perturbou isso, mesmo com essa realização espiritual que ele tinha, isso nunca perturbou ele. Ele sempre permaneceu sem orgulho, humilde, amigo de todos que buscavam caridade em sua casa, tá? E todo mundo que buscava alguma caridade para ele saía de lá, saía da casa dele feliz. Ele era simpatizante de todos. Ele nunca guardou rancor, nem mesmo contra adversários na pregação. E aí é dito, né, que na verdade ele nunca nem sequer falou uma palavra. Olha isso, como é forte isso daí, né? Ele nunca falou uma palavra que pudesse ferir os sentimentos de outra pessoa. Que bacana isso daí, né? Imagina, né, esse grau de consciência onde você, né, não fala nada que venha a estar machucando outra pessoa. É muito profundo, é muito forte, né? Muito forte mesmo. Bom, deixa eu continuar aqui com vocês. Muito bem. Tem uma oração que ele fala que é muito bonita também, que eu acho muito bacana. Eu vou ler aqui para vocês, assim, eu anotei. Ele fala assim, que você deve sempre absorver a sua mente e cantar atentamente as glórias de Krishna. Ao realizar Krishna Kirtan, você obterá domínio sobre a mente. Desista de todo falso orgulho, sempre se considere sem valor, desamparado, inferior e mais humilde que uma palha na rua. Pratique o perdão como se fosse uma árvore, né? Como uma árvore pratica, abandonando toda a violência contra outros seres vivos. Você deve mantê-los e, ao longo de sua vida, você nunca deve dar ansiedade aos outros. Faça o bem a eles, faça-os felizes e esqueça de sua própria felicidade. Assim você se torna uma boa alma, piedosa, e por possuir todas essas qualidades, você deve desistir do desejo de fama e honra. Apenas torne seu coração humilde, sabendo que o Senhor Sri Krishna vive dentro de todos os seres vivos. Você deve respeitar e honrar a todos em todos os momentos. Você alcançará a virtude sendo humilde, misericordioso, respeitando os outros e renunciando aos desejos de fama e honra. Em tal estado, você deve cantar as glórias do Senhor Supremo. Ele diz assim, né, chorando, Bhaktivinoda submete sua oração aos pés de lótus do Senhor. Ó Senhor, quando me darás tais qualidades como estas? Né? Então, essa daí era a oração do cara. Você imagina o quão elevado era essa pessoa, né? Essa potência que ele era. Mas, Dragovira, você está falando exatamente do quê? Assim, né? Por que que ele é... tudo bem, a oração é belíssima, ele realmente parece ser uma pessoa bem entregue. Ele foi pai de Bhaktisiddhanta. Bhaktisiddhanta é o mestre espiritual de Srila Prabhupada. Tá, mas ele não foi o mestre espiritual de Bhaktisiddhanta. Ele falou, não vou ser o seu mestre espiritual. Se você quiser, né, porque Bhaktisiddhanta era relativamente arrogante, ele era realmente uma alminha muito especial, tá? Acho que foi o 7º filho dele, ou foi o 10º, uma dessas duas. Ele já nasceu com um cordão umbilical atravessando o corpo dele, assim, né, no sentido como se fosse um cordão bramínico, né? Então, assim, e tem diversas histórias sobre Bhaktisiddhanta, mas a gente vai falar sobre Bhaktisiddhanta no momento mais oportuno. Agora é Bhaktivinoda, tá? Então, Bhaktivinoda não aceita o seu filho como discípulo e fala para ele que ele tinha que aprender a ser mais humilde. E aí ele indica... Ai, como é o nome dele? Acho que é
Gorakshora Das Babaji Maharaj como seu mestre espiritual. Tá? Bom, mas vamos falar um pouquinho aqui de Bhaktivinoda. Por que ele é considerado tanto assim o sétimo Goswami, tá? Então, os biógrafos listam 3 realizações de pregação, tá, de Bhaktivinoda Thakur. Ele escreveu 100 livros espirituais autorizados, perfeitamente fidedignos. A gente vai listar um pouquinho esses livros já já, tá? Ele determinou o local de aparecimento, né, do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Ele introduziu inovações na pregação, além de livros em bengali, orija e inglês, revivendo e explicando a mensagem de Mahaprabhu. Ele escreveu centenas de poemas e canções cheias de sentimentos espirituais e Shastri Siddhanta, conclusões filosóficas. A gente canta várias canções dele, várias. Aquele livrinho de canções Vaishnavas, depois se você pegar, você vai ver que tem várias, tá? Dessas assim, tá? Então, Srinivasacharya elogia os 6 Goswamis de Vrindavan, tá? como sem estudantes, como estudarem, né? Eles estudavam profundamente todos os Shastras a fim de estabelecer os princípios religiosos eternos para o benefício de todos. E da mesma forma fez Bhaktivinoda Thakur. Ele fez contribuições de pregação ilimitadas, tá? Para ajudar a humanidade. Por isso, ele é considerado o sétimo Goswami. Ele realmente descobriu o local de aparecimento do Senhor Chaitanya. Eu vou entrar no detalhe assim do porquê que esse local havia se perdido. E a gente vai, mas antes vamos falar um pouquinho dos livros dele. Olha só, eu separei só alguns que são realmente bem interessantes, tá? Sri Krishna Samrita, o Kalyanyana Kalpataru, Sri Chaitanya Sikshamrita. Peraí, só um instantinho, tem mais alguém aqui. A Lirinha. Pronto. Bem-vinda, Lirinha. Deixa eu voltar para cá. O Sri Chaitanya Sikshamrita, o Sri Navadvipa Dhamma Mahatmyam, esse livro é bem legal. O Jaiva Dharma, esse livro é muito famoso, o Dharma da entidade viva. Shri Harinam, o Bhajana Rahasya, o Gita Bhagavad Gita e Chaitanya Charitamrita também são algumas das suas obras. Realmente, assim, ele era um erudito impressionante. Era impressionante mesmo a potência dessa pessoa, tá? E aí entra um detalhe muito interessante, porque ele era um erudito muito estudioso mesmo, e ele era um juiz, né? Ele era magistrado. E a Inglaterra, nessa época, a Índia era colônia da Inglaterra, né? A própria Inglaterra ficou surpresa com ele, porque eles entregaram para eles, eu acho que foram coisas assim, tipo 1000 casos de jurisdição que ele tinha que julgar, tá? E ele julgou todos os casos corretamente em 6 meses. E aí o Raja inglês, né, o rei inglês que estava lá na Índia, achou aquilo absurdo, falou, não, esse cara está enrolando a gente, mandou investigar, mandou uma junta lá para investigar o que estava acontecendo com ele. E essa junta concluiu que todo o julgamento que ele havia feito, ele fez todos os julgamentos baseados nos Shastras, nas escrituras védicas, cada um deles, para cada pessoa, estava absolutamente correto. Só que eles levaram, tipo assim, alguns anos para conseguir fazer isso. Tá? O que ele fez em 6 meses, eles foram avaliar e levaram alguns anos para poder resolver e para poder chegar a essa conclusão. Para vocês terem ideia assim, do quão espiritualizado, correto, do quão potente essa mente era. Tá? Aí tem uma citação aqui do Gita Vari, que eu queria ler para vocês. Ele fala assim, aquele que falhou em adorar, cuidador. Ele é um poeta, tá? É bem poético mesmo e bem profundo. Então, eu vou voltar aqui a ler. Aquele que falhou em adorar cuidadosamente os pés de lótus de Shri Radhika,
que são as moradas de toda auspiciosidade, aquele que não se abrigou na morada transcendental de Vrindavan, que é decorada com a flor de lótus chamada Radha, aquele que nessa vida não se associou com os devotos de Radhika, que estão cheios de sabedoria e amor por Radhika. Como tal pessoa jamais sentirá a bem-aventurança de se banhar no oceano das sublimes doçuras do Senhor Shyama Sundara? Por favor, entenda isso com muita atenção. Sri Radhika é a professora de Madhurya Rasa, as suavidades do amor conjugal. Tá? Radha Madhava Madhurya Prema deve ser discutido e meditado. Aquele que aprecia os pés de lótus de Srimati Radharani obtém os pés de lótus de Sri Madhava, que são joias inestimáveis. Sem se abrigar aos pés de lótus de Shirada, nunca se pode encontrar Krishna. As escrituras védicas declaram que Krishna é propriedade das servas de Shirada. Desista de esposa, filhos, amigos, riquezas, seguidores, conhecimento especulativo, todas as ações materialistas, apenas absorva-se na doçura de servir os pés de lótus de Srimati Radharani, essa declaração solene de Bhaktivinoda. Então, assim, não é para a gente imitar, tá? Não tem como a gente fazer isso, mas é para a gente ter como luz, como um farol, né, do nível de desapego que ele tinha, do nível de entrega, do nível de renúncia, do nível de amor que ele tinha por Srimati Radharani, né, por Chaitanya Mahaprabhu. Né. Aí eu vou mostrar aqui para vocês o Yoga Pita, que esse aqui a gente tem uma fotinho dele. O Yoga Pita foi descoberto, né, ele descobriu isso, estava lá em Mayapur, em 1888. Tá? Ele revelou o Jamastam, que é o local de nascimento de Shri Chaitanya Mahaprabhu. E é embaixo dessa árvore aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Essa árvore é uma árvore de Nim, tá? E Chaitanya Mahaprabhu, na sua infância, ele era chamado de Nimai Pandita. Nimai porque ele havia nascido embaixo de uma árvore de Nim, que é essa daí. Tá? E essa confirmação veio através, né, desse local, essa confirmação veio através de Jagannatha Dasa Babaji Maharaj. Lembra que eu falei para vocês que ele aceitou Diksha de alguém, depois ele começou a tomar, beber da fonte experiencial, né, espiritual, Shiksha, de Shri Jagannatha Dasa Babaji Maharaj. Lembram disso? Então, Shri Jagannatha Das Babaji Maharaj era uma pessoa de 140 anos, tá? Nessa época daí, ele era 140 anos, era bem velhinho, tá? Encurvado, completamente encurvado assim, já bem, né, a coluna já tinha encurvado bastante, tá? E ele andava, ele não conseguia andar, então quem ajudava ele tinha um cara grandão que carregava ele para os lugares, tá? E é dito que quando Bhaktivinoda chamou ele para ver Yoga Pita, ele olhou aquilo lá, né? Estava sentado, ele olhou aquilo lá, ele se levantou sozinho e dava pulos assim de 1 metro de altura, festejando, sabe, do local onde tinha acontecido. E era dito também assim que era cheio de tulasis nesse local. Era muito, muito bonito mesmo. Ainda é um local muito bonito. Essa é a árvore que a gente tem lá, tá? E dentro desse local aqui tem um templozinho de adoração, tá? Que tem Srimati Vishnupriya, tá? Do Senhor Gauranga, e Srimati Vishnupriya, que é a esposa do Senhor Gauranga, tá? Mas, Raghavira, por que esse local havia desaparecido? O que acontece? De tempo em tempo, em mais ou menos 100, a cada 100, 150 anos, mais ou menos isso, tá? O Ganges, ele tem uma cheia muito grande, e ele varreu por completo esse local. Não, isso aqui fica na beira, assim, do Ganges mesmo, tá? Fica na beirada, assim, dos afluentes ali, tá? Acho que no caso do Ganges mesmo. Então, varreu por completo, então não se tinha mais isso.
E aí ele foi buscando, ele foi procurando, até conseguir encontrar isso daí. Quando ele encontrou, isso ficou assim, isso reverberou desde do extremo leste, onde fica Maipo, até o oeste, passando ali pelo norte, né? Que vai desde de Maipo até Vrindavan, tá? Isso deixou todo mundo muito feliz mesmo, né? E esse local é muito bacana. Eu fui lá visitar, super aconselho. Quem puder ir, vai lá e visita. E a entradinha é essa entradinha daqui, ó, que vocês estão vendo, tá? Esse aqui é uma outra foto de lá que tem, é muito bacana, muito legal mesmo, super aconselho, tá? Bom, que mais? No clima de inovação, em 1986, isso é importante a gente lembrar, ele enviou para universidades de todo o mundo um livro de shlokas, o Shri Gauranga Lila Smarana, tá? Que tinha uma introdução de 47 páginas em inglês de Chaitanya Mahaprabhu, His Life and Precepts, né, sua vida e preceitos. Esse ato surgiu de um desejo que ele tinha de divulgar os ensinamentos do Senhor Chaitanya aos países ocidentais. Olha só que bacana isso daqui. Ele já tinha esse desejo se manifestou também no seu filho, Bhaktisiddhanta, e que era mestre espiritual de Srila Prabhupada, e Srila Prabhupada concretizou isso daí. Que legal, né? E olha só as predições que ele falava, né? As previsões de Bhaktivinoda. Vamos lá. A primeira delas, uma personalidade logo aparecerá. Isso ele escreveu, tá? Ele viajará por todo o mundo para divulgar os ensinamentos do Senhor Chaitanya. Olha só. Muito em breve, o canto de Harinama Sankirtana se espalhará por todo o mundo. Quando chegará o dia em que pessoas da América, Inglaterra, França, Alemanha, Rússia farão cártalas em Mridanga e cantarão Hare Krishna em suas cidades, não é? Quando chegará o dia em que os estrangeiros de pele clara virão a Sri Mayapur Dhamma e se juntarão aos Vaishnavas bengalis para cantar Jai Satchitananda, Jai Satchitananda. Quando será esse dia? Tá? E Srila Prabhupada diz que isso é espiritualmente significativo, que ele mesmo, Srila Prabhupada nasceu em 1896, o mesmo ano que Bhaktivinoda Thakur enviou o seu livro para o exterior. Tá? A vontade de Chaitanya, né, o desejo de Bhaktivinoda Thakur e a misericórdia de Sarasvati Thakur capacitaram. Sarasvati Thakur é um outro nome para Bhaktisiddhanta, tá? A misericórdia de Bhaktisiddhanta capacitou Srila Prabhupada para que ele pudesse espalhar os ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu e o cantar do Mahamantra Hare Krishna em todo o mundo. Tá? Prabhupada cumpriu essas 3 previsões de Bhaktivinoda. Desprovido de orgulho, cheio de humildade, radiante de amor puro por Radha Govinda, Srila Prabhupada deu todo o crédito aos acharyas anteriores. Ele diz o seguinte: devemos aceitar que Srila Bhaktivinoda Thakur foi a origem do movimento da consciência de Krishna em sua forma pura. E aí vem um outro detalhe aqui bacana, que eu acho que vocês não sabiam, mas em 1986, 100 anos após a terceira predição de Bhaktivinoda Thakur, 3.000 devotos de pele clara da América, Inglaterra, França, Alemanha, Rússia e 50 outros países se reuniram no ISKCON Mayapur Chandradaya Mandir, que é lá em Mayapur mesmo, tá? Em Shridham Mayapur. Eles se juntaram a outros milhares de bengalis para balançar o universo cantando Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Goura Hari. Tá? É muito auspicioso, né? Bhaktivinoda Thakur Ki Jai.
Eu vou falar para vocês ainda de uma quarta predição, mas essa não foi escrita, ela foi percebida pelos seus associados mais próximos, mas já já. Deixa eu passar primeiro esse slidezinho daqui. Isso aqui, gente, é a casa dele, tá? Isso aqui é a mesinha dele, essa daqui que está escrito Seva, tá? É a mesinha onde ele trabalhava, essa aqui é a cama dele, a foto não está lá muito legal, vou ver se eu recupero as fotos que eu tirei lá da casa e mando para vocês depois. Essa aqui é a cama dele, esse aqui é o Badian Kutir, onde ele, a casa onde ele morava, tá? E reparem aqui nessa linha de trem, nessa foto mais à esquerda, tem uma linha de trem aqui, não é? Lembra que eu falei para vocês que ele era considerado um grande magistrado, que houve todo aquele lance com o governo inglês? Pois ele falou que ele ia ficar morando ali naquele local, no Badian Kutir dele, que ele não ia mais sair de lá e que se os ingleses quisessem, eles viriam até ele. Então, só para vocês terem uma ideia do quão erudito ele era e do quão importante ele também era em toda a Bengala. A Inglaterra construiu uma linha de trem que chegava até a casa dele. Impressionante, né? A Bhaktivinoda Thakur Ki Jai. Agora, deixa eu mostrar para vocês a quarta previsão que eu acho que vocês vão gostar, que é essa daqui. Esse aqui é o templo do planetário védico, tá? Vocês podem acessar essa galeria aqui através desse linkzinho daqui, tá? Do tovp.org, tá? Vocês vão acessar, tem essas fotos, tá disponível, tá? Essa aqui é a sede da ISKCON, basicamente. Esse aqui é o Samadhi de Srila Prabhupada, esse menorzinho daqui, e esse grandão aqui é o templo do planetário védico. E do outro lado desse rio, mais ou menos por aqui assim, tá? Mais ou menos nessa região daqui, fica a casa de Bhaktivinoda, essa casa que eu acabei de mostrar para vocês, tá? E ele ficava olhando da janela dele, ali da sacada dele, enquanto ele cantava japa, ele ficava olhando para essa região daqui, para toda essa região, e ficava suspirando, né? E aí, assim, perguntavam, o que é que tanto você olha para lá e suspira? O que é que tanto você olha para lá e suspira? E aí ele falou, não, ali ainda vai ser ainda vão construir um grande templo, Vaishnava. Né, mas isso ele não anotou, né? Então essa não é uma predição escrita, ela só foi falada. E hoje em dia está aí a quarta predição dele, tá? É o maior templo Vaishnava que você tem ali na Índia, ele é gigantesco, é enorme mesmo, um templo belíssimo, e eu aconselho todo mundo a um dia que quiser, poder ir e ver, tá bom? Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero ter contribuído um pouquinho com a história de Bhaktivinoda Thakur para vocês. Ele tem canções belíssimas. Uma delas, que eu gosto muito, é essa daqui. Ok, vamos a ela. E essa daqui é muito, muito linda mesmo, tá? Esse aqui foi ele que escreveu, é de autoria de Bhaktivinoda, tem várias outras, tá? Várias outras canções dele, assim, belíssimas, e ele fala assim, né, Gurudeva, conceda a esse seu servo apenas uma gota da sua misericórdia, eu sou mais baixo do que uma folha de grama, né? Me dê toda, por favor, conceda-me a sua ajuda, me dê a sua força, né? Deixe-me ser como você é, sem desejos ou aspirações. Eu ofereço as minhas respeitosas... bom, eu não vou ler, não vou traduzir aqui para o inglês, não. Depois vocês deem uma olhadinha. Essa canção é muito linda mesmo. Ela é cantada em todos os templos da ISKCON até hoje.
tá? E tem várias outras dele, assim, que são maravilhosas. Eu sugiro depois, quem tiver paciência e quiser dar uma pesquisada, tá? Pode pesquisar assim, ó, olha aqui, ó. Isso aqui é tudo música dele, tá? Todas essas músicas aqui são deles. Todas elas. Né? Impressionante. Ele realmente era uma pessoa muito impressionante. Bom, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, contribuição que vocês queiram fazer, é o momento. Algo que eu possa trazer para vocês. Não tenho nenhuma dúvida, mas tenho que agradecer, porque eu não conhecia a história e foi um presente. Muita gratidão para mim. Não à toa que a gente faz esse jejum, por isso que a gente presta tanta reverências a ele, né? É uma potência mesmo, né? Imaginar que ele é o pai de Bhaktisiddhanta, que é o mestre espiritual de Srila Prabhupada. Realmente muito, muito auspicioso, uma pessoa muito importante aqui para a gente. Tá bom? Eu queria também agradecer, só um comentário, não sei se você já ouviu falar, Guvira, tem aquele livro A Divina Sucessão, que fala também sobre eles três, né? Bhaktivinoda, Bhaktisiddhanta e Prabhupada. E há uma menção de provavelmente Bhaktivinoda teria sido uma golpe, né? E aí até justifica-se esse envolvimento tão grande, né? Essa intimidade de falar tanto de Krishna, mas principalmente de Radharani, né? Você leu aí um poema, né? Que ele fala assim veementemente defendendo, né? Então eu fico pensando em Prabhupada, será que teria sido também, né? Não tem como saber, né? Mas impressionante, né? Também foi impressionante. Mas é o que Prabhupada fala, né? Todo esse movimento, olha só, em 1800, gente, finalzinho do século XIX, ele começou isso, ele começou a divulgar, ele já escrevia em inglês. Né? Imagina, você ter acesso a uma máquina de datilografia naquela época já era uma coisa relativamente complicada. Ter um ditafone, então, nem pensar, né? E o cara sentava e escrevia manuscritos mesmos ali na mão, fazia os livros, mandava os livros para fora em inglês, em Orija, que é a língua mais tradicional da Bengali, né? Em Bengali também, assim, é impressionante. Impressionante, assim, o que ele fazia. Né? Eu tenho certeza, e com certeza foi uma manifestação de alguma golpe que é auspiciosa que resolveu dar essa misericórdia para a gente, né? E seguir adiante com essa linha de sucessão discipular. Né? No momento mais apropriado, eu vou falar de Bhaktisiddhanta e do mestre espiritual dele também, Gorakshora Das Babaji Maharaj, que também é assim outra alma que a gente fica atônito mesmo, né? Então, esses grandes acharyas da nossa era, eles nos inspiram e iluminam o nosso caminho, não no sentido de que a gente deve imitá-los, claro, isso é impossível, mas no sentido de que eles são como um farol para a gente nesse oceano material que a gente vive, né, nesse oceano turbulento que a gente vive, de conduta, de busca, de carinho, de amor, né? Uma das coisas que mais me chama a atenção aqui em tudo isso que eu falei é o fato de que ele nunca havia proferido uma palavra que viesse a agredir alguém. Olha só, nunca. E ele era um juiz magistrado, condenando pessoas, sabe? Fazendo assim, de tudo. E ele nunca foi grosseiro com ninguém. Olha só. Fora os filhos, né? Tinha muitos filhos e, com certeza, filho tem hora que... Né? Com certeza. Bom, grandes almas, é isso que eu tinha para trazer para vocês. É um prazer inenarrável estar aqui.
Ah, gratidão, Nirinha. Depois, no final, deixa eu ver aqui. Com som e imagem, a gente faz uma, acho que a gente pode depois sentar uma call via Zap, vai ficar mais fácil, tá bom? Aí eu vou poder te ajudar melhor. Bom, Tá, era aí isso você que eu tinha envia, para dizer. aí Por você favor. envia o link lá no grupo e as Claro, fotos que claro. você conseguiu tirar. Você foi. Obrigada, Essas viu? Boa fotos, noite para vocês. Hare Krishna, essas fotos eu vou pedir aqui para o Prabhu Danilo me ajudar, e aí eu mando para vocês também, tá bom?